Olá, se você é casado ou está pensando em se casar, preste atenção nessa história que eu vou te contar agora. Eu atendi há pouco tempo um casal. No processo de terapia de casal, sempre surgem histórias muito curiosas e essa que eu vou te contar agora certamente terá uma grande utilidade para você refletir se você está pretendendo se casar ou se você já está casado. Veja bem, ao atender aquele casal que já vivia um casamento longo de praticamente 20 anos, eu perguntei a eles sobre como que eles administravam o dinheiro, do casal, da família. E simplesmente eu tive uma resposta inesperada. Ou seja, ali eles rodearam, não queriam falar, não queriam conversar, mas acabaram admitindo que um nem tinha ideia do que o outro recebia, como que era a movimentação bancária de cada um deles. Ou seja, era um casamento em que, no fundo, quando eles não se abriam do ponto de vista financeiro um para o outro, de alguma maneira isso demonstrava o quê? Que faltava uma confiança ou que teria outras questões, mas basicamente é uma questão de confiança que, mesmo que seja num plano inconsciente, a desconfiança estava ali presente, porque não havia ou não haveria um motivo mais forte do que esse. Para que não ter transparência em relação ao próprio dinheiro que entrava, que saía de cada um dos parceiros? Não haveria outro motivo se não fosse na base de tudo isso estivesse a desconfiança, ou diríamos, a falta de confiança. Então, por que eu estou trazendo essa história para vocês? Porque a partir daquele momento em que eu comecei aquela terapia de casal e comecei realmente a perceber junto com o casal e levar o casal a perceber o que estava por trás daquele comportamento que negava de alguma maneira que houvesse um casamento, porque o casamento, na sua acepção, no seu conceito maior, na sua prática e tudo mais, ele inclui uma total transparência. Poxa, se as pessoas se casam, compartilham de alguma maneira o corpo, suas dores, suas preocupações, compartilham a vida em comum, moram debaixo do mesmo teto, às vezes usam o mesmo carro, por que não compartilhar a parte financeira? Então, a partir do momento em que eles perceberam o que estava por trás, eles então tiveram uma conscientização de que ainda faltava muito para eles realmente se tornarem um casal. E é muito interessante porque muitos casais, além desse que eu estou contando a história, uma parte da história deles aqui, muitos casais que eu atendo, que já atendi, muitas vezes os casais chegam sem prosperidade exatamente porque não tem uma transparência naquilo que é algo muito mensurável, algo que é, vamos dizer, racional, algo que não depende de nenhuma subjetividade. Porém, aquilo que não é compartilhado no nível da objetividade, ou seja, aquilo que é aparente, aquilo que pode se contar, pode se medir, aquilo que é, portanto, objetivo, se não acontece, é porque esconde algo subjetivo. Como eu disse, pode ser um aspecto inconsciente, mas também pode ser algo pensado e planejado. Mas vários casais não alcançam prosperidade material, inclusive brigam por conta das crises que acabam criando no relacionamento por conta da falta da prosperidade material, vem da falta de transparência naquilo que diz respeito à vida financeira. Então, um casal realmente para passar para
um nível de relacionamento em que o prazer de estar junto, o prazer de planejar juntos, enfim, a alegria de caminhar junto, para que isso esteja de alguma maneira assim brilhando, esteja sendo algo empolgante na medida em que puder ser, é claro, porque isso aí varia de casal para casal. É muito importante, portanto, que o casal também comece por aquilo que é objetivo, comece por aquilo que é visível, porque se não existe uma confiança mútua, ou se existe algo aí do ponto de vista, vamos dizer, psicológico, uma barreira, algo que o casal não quer falar, e isso em algum momento pode crescer e se tornar uma pedra no caminho do casal. É por isso que nos meus atendimentos eu procuro trabalhar com a realidade da vida, com a realidade dos fatos. Seria muito cômodo para mim, muito fácil, eu digo, descer da prateleira das minhas formações, das minhas experiências aí acadêmicas, teóricas, descer e apresentar para os meus clientes e pacientes um tantão de ideias, de teorias, mas eu fico pensando, vai levar a quê? Por isso que eu parto sempre da vida concreta, e eu fico muito satisfeito de ver um casal como esse, que eu contei a história para vocês aqui no início, de que eles não tinham aquela transparência no que dizia respeito ao dinheiro, porque eu fico feliz, porque um objetivo foi alcançado, eles passaram a olhar para algo que eles não se davam conta ou não queriam tomar consciência, mas que sem dúvida nenhuma estava impedindo o casal de olhar de uma maneira saudável para o seu relacionamento. E aí, gostou dessa história? Se você gostou dessa história de casal e tem algum casal, alguma amiga ou amigo que você sabe que esse conteúdo pode ajudar, compartilhe. E também já me siga aí, dá o teu like, faz teu comentário, me conta de qual cidade você está me assistindo, para que nós possamos nos aproximar ainda cada vez mais. E cada like, cada coraçãozinho que você coloca aí, cada joinha, ajuda a plataforma a entregar para mais pessoas esse conteúdo. Quem sabe nesse momento alguns casais não estejam passando também pelo mesmo problema de falta de transparência na vida financeira, e isso está trazendo muito adoecimento não só para o casal, mas para toda a família, não é mesmo? Muito obrigado por ter estado aqui, abraço do Aloysio Alves e até a próxima!